Sabe, o remake de Robocop de 2014, à primeira vista pode parecer só mais um filme de ação, né? Mas a verdade é que ele é muito, muito mais do que isso. Ele funciona quase como um diagnóstico filosófico da nossa era. E para a gente mergulhar fundo nisso, vamos usar as ideias do filósofo Byung-Chul Han, porque o filme basicamente dramatiza essa nossa obsessão por eficiência, por dados, por um mundo sem falhas. E essa é a grande questão que guia a nossa análise hoje. Porque, acredite, esse filme vai muito além da ficção. Ele se torna um espelho, sabe? Uma reflexão super crítica sobre para onde a gente está indo com a tecnologia, com a ideia de controle, e no fim das contas sobre o que significa ser humano hoje. Então, bora desvendar isso. Tudo começa com aquela promessa sedutora da Omnicorp, uma segurança perfeita, totalmente automatizada. A proposta é bem clara. Vamos substituir o julgamento humano, que é visto como lento, cheio de erros, de hesitação, pela lógica fria e supostamente infalível dos algoritmos. E é aqui que entra um conceito-chave do Byung-Chul Han que ajuda a gente a entender tudo: a eliminação da negatividade. Pensa assim. É uma busca sem fim por um desempenho perfeito, liso, sem nenhum atrito. E nessa lógica, a própria natureza humana, com todas as nossas dúvidas e incertezas, vira um problema. Vira um bug no sistema que precisa ser consertado. Então, o ponto crucial é esse. O filme escancara a barganha que a gente está fazendo. Ao buscar essa eficiência de máquina, a gente abre mão de uma coisa que é fundamental, a deliberação ética, aquele tempinho para pensar, para ponderar. A máquina não hesita, certo? Mas é exatamente na hesitação que mora o nosso julgamento. E isso já nos leva direto para o próximo ponto, que é uma forma de poder muito mais sutil, muito mais inteligente. Porque o filme não é sobre força bruta, não é sobre tanques na rua. É sobre um poder que opera de forma invisível, que vai moldando a nossa percepção a ponto da gente nem perceber que está sendo controlado. O Byung-Chul Han tem um nome para isso: psicopolítica. É uma forma de dominação muito mais eficaz, porque ela não oprime de fora para dentro, ela seduz, ela otimiza por dentro. O sistema faz com que a gente se sinta livre, nos convence que nossas ações são nossas, autônomas, quando na realidade elas já foram previstas e, digamos, gentilmente direcionadas. E essa ideia se materializa perfeitamente no Alex Murphy. Ele é o exemplo máximo da psicopolítica em ação. Ele sente o poder, a velocidade, a precisão. Ele realmente acredita que está no comando. Mas, na realidade, a consciência dele é só uma interface de usuário para o software que de fato está tomando todas as decisões. Ele virou um passageiro. O que nos leva, claro, ao processo brutal de desumanização que o Murphy sofre. É chocante. Ele deixa de ser uma pessoa para ser reconfigurado como um componente, uma peça funcional dentro de uma engrenagem que é muito, muito maior do que ele. Olhando para as etapas dessa transformação, é fascinante e terrível ao mesmo tempo. Primeiro, o corpo dele vira só uma plataforma de hardware. Ponto. Depois, a consciência dele é transformada num recurso de marketing. É o rosto humano do produto. E por fim, a subjetividade dele, ou seja, suas emoções, suas memórias, é identificada como o principal obstáculo para a eficiência máxima. E essa frase resume tudo de uma forma brilhante, né? A Omnicorp não está tentando de fato humanizar a máquina. O objetivo real e muito mais violento é exatamente o oposto: é maquinar o humano. É desmontar uma pessoa e extrair dela só as partes que servem para o sistema. O filme mostra isso de uma forma clínica, quase cirúrgica. Quando os cientistas diminuem os níveis de dopamina do Murphy para que ele não seja contaminado por emoções, eles estão, na prática, eliminando o bug final do sistema. A empatia se torna o último obstáculo para o desempenho perfeito. E toda essa automação, claro, levanta uma questão inevitável. Se um ato de violência é cometido por um sistema, de quem é a culpa? A responsabilidade se perde, se dilui e a própria natureza da violência se transforma. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que a automação nos força a fazer. A responsabilidade simplesmente se dissolve. Ela se espalha por uma rede tão complexa de decisões técnicas, corporativas, algorítmicas, que no fim das contas ninguém é realmente o culpado. O poder se torna anônimo, sem rosto. E aqui o Byung-Chul Han nos dá mais uma ferramenta. Ele diferencia a violência negativa, aquela do passado, direta, visível como um soco, da violência positiva. Essa é a violência do nosso tempo, sistêmica, silenciosa.
Ela não destrói, ela otimiza. E é por isso que muitas vezes a gente nem a percebe como violência. E essa, talvez, seja a parte mais assustadora. Um sistema que comete um ato de violência não tem consciência, não sente remorso. Ele apenas executa sua programação. Isso torna esse poder sistêmico algo extremamente perigoso, porque ele opera sem nenhum tipo de freio moral ou ético. E com tudo isso, a gente chega no coração da questão. Porque a crítica do filme, no final das contas, não é sobre robôs num futuro distante. A crítica se volta diretamente para a gente, aqui, agora. A gente tem essa tendência, muito vinda da ficção científica, de achar que o grande perigo é a máquina que se torna consciente e se rebela contra nós. Mas o filme, e a filosofia do Han, sugerem que o perigo real é muito mais sutil e está muito mais perto do que a gente imagina. Porque o ponto-chave é este aqui. A ameaça de verdade não é externa, é a nossa própria disposição para entregar a nossa capacidade de julgamento, a nossa responsabilidade moral, em troca de mais conveniência, mais segurança, mais eficiência. O perigo é a nossa própria rendição voluntária. E no fim, a pergunta que fica ecoando é profundamente existencial. Ao construir um mundo cada vez mais otimizado, eficiente, automatizado, o que de fato estamos fazendo com nós mesmos? Será que estamos, aos poucos, nos transformando à imagem e semelhança dos sistemas que nós mesmos criamos? A resposta talvez seja o diagnóstico mais urgente e inquietante do nosso tempo.